Oi, torcedor do Fortaleza. Oi para você também que acompanha o Jogada do Leão. Sou eu, Fernanda Alves, mais uma vez mudando aqui a cabeleira, tirando as tranças. Em breve novidades por aí, tá? Mas o importante é que a gente está aqui para, mais uma vez, trazer novidades sobre o Tricolor de Aço. A gente conversa sobre futebol, sobre outras modalidades, sobre outros setores do Fortaleza que, às vezes, o torcedor nem imagina. E hoje é um caso desse. Nós vamos falar sobre o patrimônio, né? Não patrimônio só físico, ali a estrutura, mas como é que são feitas as mudanças. O torcedor acompanha que tem o CT Ribamar Bezerra, que passa por constante mudança para receber novos atletas da base. Tem também o Centro de Excelência Alcides Santos, que hoje é grandioso, todo mundo sabe das modificações que foram feitas ao longo do tempo e de como esse espaço é elogiado pelos profissionais que vêm trabalhar aqui. E aí, quem vai conversar conosco sobre isso é o Rodrigo Monteiro, ele que é o diretor de patrimônio do Fortaleza. Rodrigo, seja bem-vindo à Jogada do Leão. Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Fernanda, boa tarde, bom dia. Não sei que hora o torcedor vai assistir aí o nosso podcast, mas é uma satisfação enorme de estar vindo aqui, tanto falar do Fortaleza, falar do patrimônio e mostrar para o torcedor do Fortaleza tudo que vem sendo feito ao longo dos anos, qual é o papel. Eu acho que você citou um caso importante. Às vezes a pessoa fica na dúvida, o que é o papel de um diretor de patrimônio, né? Então a gente está aqui para bater esse papo aqui, explicar aqui, tirar talvez várias dúvidas, né, dos torcedores aqui, falar do que já foi feito, do que vem pela frente. Então vai ser um papo aqui bacana aqui. Para começar, você explica um pouco para o nosso torcedor e para quem sempre nos acompanha o que é o trabalho do diretor de patrimônio. Inclusive, eu quero ressaltar aqui para você que nos acompanha que nós trouxemos aqui o presidente Rolim Machado. Ele veio falar sobre o processo de aquisição do terreno de onde hoje é o Centro de Excelência Alcides Santos, e ele já foi diretor de patrimônio, né? E aí falou um pouco dessa função. Eu queria que você falasse mais detalhadamente, principalmente porque você foi o sucessor, né, hoje presidente do Fortaleza. Perfeito. E falar um pouco como é que funciona essa dinâmica. Perfeito, vamos lá. Falar um pouco do papel do diretor de patrimônio. O diretor de patrimônio, ele faz o quê? Ele cuida diretamente do patrimônio do clube, né? O patrimônio do clube ele é muito extenso. Ele é o quê? Nós estamos falando dos prédios, né, dos centros de treinamentos. Nós estamos falando de todo e qualquer item ou equipamento que fazem parte, qualquer aquisição, um simples tablet, um computador, uma máquina de fotografar, um troféu, uma mobília. Então, tudo isso também faz parte do patrimônio. É catalogado, né? É catalogado. A gente tem uma empresa que faz um trabalho todos os anos de reanálise, a gente tem um sistema que controla isso. Então, novas aquisições, elas são colocadas nesse sistema, são acompanhadas. Algumas que, depois de um certo tempo, elas vão perdendo, né? Por exemplo, uma TV que já foi consertada por diversas vezes, ela não tem mais conserto, então ela é retirada do patrimônio, então isso é dado baixo. Então, a gente faz esse controle. Existe uma atividade diária que é de manutenção, porque nós temos diversos equipamentos, nós temos gramados, nós temos as suítes dos hotéis. Então, assim, é um trabalho muito gratificante, bem amplo, tá? Porque, vamos lá, citar alguns exemplos. Nós temos os hotéis, o clube concentra no Hotel Ribamar Bezerra e Hotel Diniz, que são interligados, né? Então, a gente tem os funcionários que fazem como se fosse uma hotelaria. Então, nós temos roupa de cama, roupa de banho, nós temos o frigobar que tem que ser reabastecido, nós temos ar-condicionado, nós temos TV. Então, o que acontece? Às vezes acontece de um aparelho de ar-condicionado estar pingando, como acontece na nossa sala, na nossa casa. O ar-condicionado está com vazamento, ou então uma duchinha higiênica do banheiro, ela vazou, quebrou, o sanitário está... Então, esses problemas diários, eles também são resolvidos pela equipe da diretoria de patrimônio, entendeu? Então, nós temos um estoque mínimo de utilizações de coisas
que a gente, que mais se, vou falar assim um linguajar para o pessoal entender, que mais se danificam, que mais se quebram, é um joelho para uma pia, é uma torneira, é uma ducha, um sanitário que pode ali rachar e tal. Então, tudo isso o patrimônio também faz. Então, nós temos os hotéis, nós temos a parte de cozinha, então a parte de cozinha também, nós temos diversas, é uma porta que a gente tem a gente usa. Posso citar o nome aqui da Trílogo aqui, se não puder você corta, mas... É a patrocinadora do clube, pronto, né? E assim, ela faz uma gestão do nosso patrimônio com aplicativos e tudo mais. Então, o que acontece? Hoje a gente tem um controle quase que instantâneo, porque a gente tem os QR Codes posicionados em todo o clube, em todas as dependências do clube, desde a cozinha, as salas de reuniões, a sala do treinador, do administrativo, qualquer um. Se você identifica qualquer problema, uma cadeira ela tá com a perna meio quebrada, isso aconteceu, eu estou vendo um vazamento no ar-condicionado. Ele vai no QR Code, aciona, então a nossa equipe ela já recebe, uma luz queimou, então qualquer coisa, ou para dar sugestões. Olha, eu acho que a iluminação dessa sala ela está meio escura, pode avaliar? Então a gente recebe a demanda, vamos avaliar e aí a gente volta com a resolução. Então assim, a gente cuida desde os prédios, a manutenção e a novas obras. Porque é muito comum, quando se fala da diretoria de patrimônio, é obra, mas a gente, quando faz a obra, a gente também tem que fazer a manutenção dela. Então, é bem abrangente, assim, o nosso trabalho, tá? Bacana. E aí eu queria que você também falasse um pouco sobre como são pensadas essas ideias de modificação. No PC, ao longo da história, que foi estádio Alcides de Santos, hoje é Centro de Excelência, e o CT Ribamar Bezerra, que é imenso, né, lá em Maracanaú, que recebe muitos atletas que vêm de fora, principalmente, para fazer as categorias de base do Fortaleza. Queria que você passasse um pouco assim, há reuniões, é decidido ali junto com o Marcelo Paz, por exemplo, com o presidente Rolim Machado, como é que são feitas, como é que é feito esse processo? Tá, são muitas mãos. Eu vou primeiro contar um pouquinho da minha história dentro do clube, né? Sim. Como começou. Eu fui sucessor do Zé Rolim, né? Zé Rolim Machado. Ele foi diretor de patrimônio, se não me falha a memória, na gestão do Luiz Eduardo Girão, Sim. do LEG. Ele contou aqui pra gente. Pronto. Então, o LEG convidou o Rolim para ser diretor de patrimônio. Na saída do LEG, que o Paz assumiu aquele ano, né? Logo depois o acesso da C para B, o Rolim continuou como diretor de patrimônio, então ele passou 2 anos. E quando foi ter a eleição 18, 19, que antes eram 2 anos só de gestão. Quando foi ter a eleição 18, 19, então o Marcelo Paes convidou o Rolim para ser segundo vice na chapa. E aí eles ganharam e a vaga da diretoria de patrimônio ficou aberta. Como eu já fazia um trabalho voluntário muito próximo ao Rolim e ali ao Fortaleza, no projeto Leão 100, que eu ajudei a fundar e fizemos toda aquela parte, aquelas campanhas para ajudar o clube quando estava naquele momento mais difícil de Série C. Então eu já tinha essa proximidade com o Rolim, com as obras que estavam acontecendo, com os planejamentos futuros e tal. Então o Paes, juntamente com o Rolim, me convidaram e aí eu assumi desde então. Então estou desde 2019, estou no 7º ano como diretor de patrimônio. Então nesse tempo todo, a gente veio avaliando, são diversas situações diferentes, tá? Eu vou te contar como que começaram e hoje como é que vem, sim. tá? Logo que eu assumi foi na chegada do Rogério Ceni e era o ano do centenário de Fortaleza. Em 2017 foi criada uma comissão de obras dentro do Conselho Deliberativo do clube para cuidar de obras estruturais primordiais para o centenário do clube. Nós estávamos chegando em 2018, ainda numa Série C, né, que estávamos tentando sair, era um ano que a gente mais uma vez ia tentar sair da C, e a gente se uniu e disse, precisamos, para o ano do centenário, ter um clube, né, um pouco mais moderno, um clube que a gente tivesse um orgulho de, nos 100 anos, independente de estar na C ou na B, a gente se orgulhasse da nossa história. Então, assim, a gente elencou algumas necessidades naquele momento. Eu fui convidado a fazer parte tanto do Leão 100 quanto dessa
dessa equipe de obras, né? E capitaneados pelo Rolim. Então a gente elencou o gramado, isso, aquilo, pinturas e tal, aqui algumas coisas estruturais. O Luiz Eduardo Girão, na época, pediu, olha, vamos cuidar aqui do espaço ecumênico, que isso é importante. E aí foram elencadas algumas hoje situações. Já está por lá concretizado. Exatamente. O Hotel Antônio Diniz, que era uma expectativa que o clube naquela época gastava muito dinheiro com hospedagens fora. Sim. E aí, por que não ali se hospedar? O que é que precisa? Então, a gente elencou algumas situações e foi logo que na chegada do Rogério, porque assim, o Rogério foi um treinador muito importante para a gente, né? Aqui, essa parte, essa exigência estrutural dele, exigência com todas as diretorias, mas é importante deixar o torcedor informado. E até quem não é torcedor de Fortaleza, que acha que Fortaleza passou a existir pós Rogério Ceni. Não é. Nós já tínhamos essa lista de obras elencadas, mas o Rogério foi fundamental no posicionamento delas, de dizer isso aqui é prioridade em primeiro lugar. O olhar que ele tem de experiência, lógico, né? Esse olhar de experiência que ele tinha, ele nos ajudou a montar uma sequência lógica. Então, ele disse, olha, o primordial para mim é campo, depois do campo é academia, a academia eu preciso ter um refeitório decente, isso aqui eu preciso ter hotel. Então, ele saiu elencando, e aí nós contratamos o arquiteto da Cid Paulo Pessoa, que ele já vinha desenvolvendo um trabalho macro lá no clube, e aí a gente disse, nós vamos te contratar aqui ao longo do tempo aqui para você ir organizando, porque assim, o interessante de você fazer um projeto macro é você saber onde está e onde quer chegar, tá? Porque senão é o seguinte, se você pensar de forma isolada, você vai fazendo besteira, porque você faz assim, não, tem esse espaço aqui, vamos construir isso. Aí daqui a pouco você diz, nesse aqui eu vou construir isso. Aí, às vezes, depois você diz, puxa, se eu tivesse feito esse aqui junto desse, eu teria tido um aproveitamento melhor. Então, quando você contrata um especialista, um arquiteto, um profissional de mercado, para ele pensar como um todo, aí a gente sai começando a fazer entrevistas com o pessoal. Então, fizemos com o Rogério. Isso aqui, olha, uma academia para funcionar, ela precisa ter uma academia interligada com uma rouparia com um vestiário, e aí uma sala um espaço de recuperação, uma fisioterapia. Então tem toda uma lógica nesse processo. E aí eu sento com o arquiteto, cara, é isso aqui, bora. Aí ele desenvolve, passa a proposta. Eu disse, rapaz, eu dou meus pitacos, vamos mudar isso aqui para cá, coloca mais isso, vamos conversar com a comissão. Aí sempre o Marcelo, o Paes participava, o Rolim também, a comissão técnica da época do Rogério também, o próprio Rogério participava. Tá ótimo, é isso aqui mesmo, pronto. Então, a gente saía já com a concepção do projeto, e a partir dessa concepção do projeto, aí nós íamos fazer orçamentos do mercado, definir a contratação de construtoras, avaliar os materiais, o que era melhor, muitas vezes fazer permuta no mercado. A gente fez diversas permutas com empresas de material de construção. Olha, eu vou ter uma despesa de X de porcelanato, X de cimento, X disso. Tem como Então, a gente sempre trabalhou muito essa permuta. Com o orçamento em mãos, é fácil o clube dá visibilidade para as empresas e as empresas têm o que a gente precisa. Então, é uma troca muito saudável que a gente faz até hoje em diversos níveis. Então, todo esse processo do Rogério, e isso estou falando muito de PC, tá? De Alcides Santos, mas no CT muito similar. Só que num primeiro momento, a gente nunca deixou de fazer obras, de fazer melhorias no CT, mas num primeiro momento a gente precisava cuidar muito do PC, porque ele estava muito defasado para como é que eu posso dizer? A proposta de alto desempenho, né? Que a gente queria. Então, assim... Que isso influenciou também para o acesso, perfeitamente. Né? Então, assim, para a bola entrar, para o futebol é a nossa principal fonte de receita, né? O futebol profissional. E é ele que sustenta todo o resto da cadeia. Então, eu precisava fazer com que a estrutura do PC fosse uma estrutura que trouxesse jogador, porque trouxeram vários jogadores. Depois que a gente conseguiu ter ali um espaço bacana de vestiário, de fisioterapia, de piscina aquecida para recuperação, de banheiras, de sauna. Então, tudo isso,
outros jogadores se comentavam. Vai ali como a gente fala, na resenha ali, na Rádio né? Peão, perfeitamente, no Zap. O cara dizia, rapaz, eu recebi uma proposta aí pro Fortaleza, o que é que tu acha? Não, cara, a estrutura aqui tá bacana e tal, não sei, pode vir, venha sem medo. Então isso ajudou. A partir do momento que a gente começou a se fortalecer enquanto time na Série A, ano após ano, aí veio o Libertadores, aí veio a mudança para o Vojvoda, que sempre participou também. Então o Vojvoda já deu outras opções de melhoria. Eu quero mudar toda a parte de refletores do PC, porque eu gosto de treinos noturnos, a iluminação já está antiga, não está muito legal, eu quero nova. A gente foi atrás de uma empresa especialista, que foi a mesma que, na verdade, ela fez o Castelão depois do nosso. Nós fomos o primeiro a contratá-los e depois eles fizeram o projeto Castelão. Então, assim, todos os treinadores têm esse grau de exigência, de cobrança. Eu quero isso, quero aquilo. Vou te confessar o seguinte. Hoje, depois de 7, 8 anos nessa crescente, ano após ano, de melhorias estruturais, eu te confesso que hoje os treinadores, lógico que o Vojvoda passou muito tempo, mas depois os que vieram, pouco eles nos procuram para dar alguma sugestão. Mas, assim, só fazendo um complemento e finalizando essa parte da estrutura, aí vem sempre a sugestão do departamento de futebol, Marcelo Paes e a diretoria de futebol, a diretoria médica também, porque como eles viajam bastante, né, tanto dentro do Brasil, outros CTs, eu conheço alguns, mas eles conhecem mais, porque tem o dia a dia do treinamento. Tem tanto no Brasil como fora também, fora né? Do Já Brasil. que Fortaleza viaja então, muito. O que é que eles chegam para mim, quando eles veem alguma coisa interessante, eles filmam, fotografam, me mandam, Rodrigo, a gente achou tão interessante isso aqui, vê se é viável para a gente fazer aí no Fortaleza. Aí eu vou atrás dos profissionais de mercado para poder a gente ver. Então, existe muito essa dobradinha, né? Esse trabalho a muitas mãos, como também, às vezes, existe uma necessidade, como a gente está agora fazendo algumas reformas no prédio administrativo, porque a gente veio, vamos dizer assim, do fim do PC, de trás para frente. Por quê? Porque a eu nossa conheço lá e a gente percebe. É a nossa atividade fim. A gente precisava fazer o futebol grande, né, com espaços modernos, e só agora nós estamos chegando ali na frente no prédio administrativo. É tanto que os nossos colaboradores diziam, puxa, mas já fizeram tanto lá na frente, não vai fazer aqui. Calma, mas sempre a gente vai dando uma ajeitada e tal, e agora chegou a hora também de dar uma melhoria também nas salas, para o nosso colaborador trabalhar de uma forma bacana. Então tem sempre, e no CT da mesma forma. O Irlando, que é o diretor da base, está lá. Rodrigo, acho que a gente precisa, só para citar alguns exemplos aqui, do ano passado para esse, nós reformamos integralmente os 3 alojamentos, são 45 quartos, nós reformamos completo, com cama, enxoval, banheiro, ar-condicionado, esquadrias, portas, a parte de revestimento. Então, nós pegamos bloco a bloco e reformamos esses 45 alojamentos que onde ficam a turma da base. Campo sintético no CT também foi feito, refeitório foi reformado. Então, hoje a gente continua fazendo CT e PC e o CT acabou crescendo muito esses investimentos dos últimos anos, quando a gente conseguiu ter uma tranquilidade maior e um aumento do orçamento. Eu queria até, inclusive, você falou sobre essas questões das mudanças nos dois, se você listasse pelo menos as de maiores destaque, tanto do PC como do CT Ribamar Bezerra. Vamos lá. Falar de PC aqui, para a gente poder separar e facilitar aqui a minha cabeça, que o cabo depois dos 43 já fica com a falha de memória. PC, espaço ecumênico, o gramado do campo principal e do campo secundário, vestiário, suplementação, rouparia, sala de recuperação, sauna, piscina aquecida, fisioterapia, refeitório, o Hotel Ribamar Bezerra, sala de comissão técnica, CIFEC, sala de preleção, sala da diretoria de futebol, sala do CEO, Marcelo Paes, a entrada do acesso do estacionamento, que era uma coisa que era muito cobrada
nas redes sociais, é assim, até um fato engraçado de falar o Portone da Toinha, porque é o seguinte, a gente... esqueci aqui Tem uma área que eu acho muito bacana, a área de lazer, a piscina ali, né, que leva o nome do Raimundo Delfino, filho. Mas, assim, um fato engraçado, a gente entregava o hotel e diversas outras demandas do ano, quando entregava que saía as filmagens, as entrevistas, aí começava. E o portão, e o portão, e o portão, e o portão. Aí entregamos a área de lazer. E o portão, e o portão. Aí entregava outra coisa. E o portão. Aí, aproveitando aqui o espaço do teu programa, que nós já entregamos o portão esse ano, eu vou explicar o motivo. Porque tudo tem um motivo, né? Aquele portão de acesso, eu tinha que ter um tempo sem fluxo ali para poder dar certo aquela obra. Porque eu tinha que mudar a portaria, toda a estrutura, eu tinha que isolar aquele portão, certo? Então, o que acontece? Todos os anos, o clube entrava de férias aqui praticamente no dia... O último jogos era entre o dia 8, dia 9, dia 10 de dezembro. Como será esse ano, dia 7. Sempre ali, no final da primeira semana de dezembro. E o pessoal já voltava logo após o Natal, então tinha 20 dias. Em 20 dias eu não conseguia fazer aquilo ali. Quando chegou esse ano a informação para mim que eles iam ter uma pré-temporada nos Estados Unidos, que eles tinham sido convidados para aquele mini torneio lá, com aquela pré-temporada, que eu iria ganhar pelo menos aí uns 40 e poucos dias, então eu digo, opa, dobrou o meu espaço de tempo. Então agora é a hora. Aí a gente já tinha projeto tudo pronto, já tinha orçamento, só faltava orçar e eu ter prazos. Aí eu cheguei para a construtora que ganhou lá a nossa licitação que foi aberta, e eu disse, cara, é o seguinte, aqui vai ser uma obra, várias construtoras que trabalham para a gente lá, eu digo assim, olha, aqui é igual obra de farmácia. Tem que começar dia tal e terminar dia tal, e não tem... Não, beleza, vamos para cima. Então a gente conseguiu, graças a Deus, entregar, ficou uma fachada belíssima ali, uma entrada, né, que ressalta o crescimento do clube, e eu acho que era, assim, temos muita coisa a fazer ainda, mas eu acho que no PC ali era, vamos dizer assim, a cereja do bolo que estava faltando ali para o torcedor, né? Agora nós estamos com outros pensamentos ali, que nós já começamos, uma nova sala de imprensa, uma mexida no prédio administrativo, vamos dar se Deus quiser, no próximo ano, já uma remodelagem na fachada. Esse ano nós vamos só fazer alguns ajustes que estão precisando, porque já está um pouco, né, descolorindo em função do sol e tal, e a gente vai dar, mas próximo ano a gente deve fazer uma incrementação boa na fachada. Isso foram coisas do PC. CT, campo sintético, um campo gramado totalmente também reformado, esses 45 alojamentos, refeitório, melhoria em toda a parte de urbanização, de calçamentos, interligação entre campos. Quando nós compramos, nós tínhamos 2 anos só, na época do Rogério, a gente comprou uns equipamentos para academia que ele pediu, sugeriu, que eram equipamentos assim que a gente gastou, eu acho que na época, uns 500, 600 mil reais. Depois que o Rogério saiu, pouco tempo o Vojvoda chegou e a comissão médica, se não me engano, disse, olha, a gente viu esses equipamentos aqui em vários clubes brasileiros, nós vamos trazer para o PC. A gente levou todos esses equipamentos que estavam 000 para o CT, então equipamentos de ponta também, com menos de 2 anos de uso. Então, assim, a academia foi remodelada, então, alguns espaços também de lavanderia que a gente fez no PC, fizemos no CT, consultórios médicos, porque hoje, para você ter uma ideia, tudo que é de profissional que a gente tem no PC, para os profissionais, a gente tem para a categoria de base. Nós temos equipe médica, nós temos fisiologista, nós temos o CIFEC, que é o Centro de Inteligência, que capta jogadores, nós temos psicologia, nós temos, o que mais aqui? Nutricionista, nós temos equipe de cozinha, em toda interligada. Então, assim, o jovem da base, ele está sendo muito bem tratado e com boa estrutura, como a do PC. Para que até se ele subir, ele já não sentir diferença, né? Sim. E assim, a gente tem mais coisa para fazer? Tem. A gente sempre tem coisa para fazer. Tanto no PC quanto no CT. E a gente quer, se Deus quiser, que isso continue aí
de forma forte, né? Você falou dos atletas e a gente aqui acompanha o futebol, ali vive o dia a dia do Fortaleza, sempre percebe que é um ponto muito elogiado por todos os que chegam de imediato. A gente pergunta assim, o que é que você mais gostou no Fortaleza? Aí sempre é falado da estrutura, que é uma estrutura bem preparada, os treinadores também, alguns já vêm sabendo como é que funciona, e aí por isso que fica nesse processo de enxergar como positivo. Eu queria saber como é que vocês sentem que essa captação tem aumentado no decorrer que também se aumentam os processos de mudança, tanto no CT como no PC. Olha, é importante, eu acho que a gente percebe pelo seguinte: a gente tem muito feedback bom dos atletas, tá? É muito legal isso. E assim, eu tenho a certeza de que quando um profissional me chama ali no PC, quando ele me vê para elogiar uma obra que foi entregue, ele vai fazer esse elogio na casa dele para a esposa, ele vai fazer pro pai, ele vai numa troca de zap com amigos de grupo, de resenha, de outro clube que ele deixou, e isso desperta o interesse. Da mesma forma do profissional, o pessoal da base também. Né? Às vezes aqui ele conheceu um jogador, porque assim, esses meninos da base, eu digo porque eu tenho um filho que... Meus dois filhos são atletas. O mais velho joga futsal e futebol de campo, mas joga pelo Circo Militar, e pela Juventus ele joga o campo. E o meu mais novo nada pelo Circo Militar e joga tênis. Então, assim, todos dois são atletas. Mas, principalmente o mais velho, ele disputa campeonato, ele está no Sub-13 hoje, com vários meninos que já foram do Circo Militar, que estão no Fortaleza hoje, alguns que não ficaram na peneirada do Fortaleza ou do Ceará, voltam pro Circo Militar, outros estão ali no Tirol, do pessoal né? Então, aqui, nós temos várias bases aqui no nosso estado, que a gente foca muito ali só Fortaleza e Ceará, né? Mas tem Floresta, tem Floresta, Tirol, tem o Tirol, tem o Ferroviário, né? tem a Juventus, tem outros aqui. No interior também. Do interior né? também. Então, o que acontece? Eles também vão se conhecendo e aí, às vezes, vão jogar um campeonato, porque, assim, tem alguns campeonatos aqui que vai ter a final do Sub-13 lá no Fortaleza. Então, quando eles chegam lá, que eles olham a estrutura, aquilo também desperta interesse. Pô, eu vi lá no Fortaleza, tá um negócio tão organizado, tem um sintéticozão bacana, tem isso, tem aquilo. Então, esse interesse, ele é real. Ele é real e ajuda muito quando ele vê também a base sendo campeão, ano a ano, ganhando. Então, gera-se essa vontade de ingressar, entendeu? Tanto o profissional, por intermédio de outros, quanto a base de estar acompanhando ali alguns amigos que já estão aí integrados no clube. E aí, Rodrigo, queria que você, a gente conversando sobre as prioridades, você listou aí muitas coisas que foram feitas e eu sei que vem muito mais pela frente. Daqui a pouco eu quero saber, inclusive. Perfeitamente. E aí eu queria saber como é feita essa questão da prioridade. Você citou aí que no diálogo, quando ainda era na época do Ceni, que foram listados ali que ele queria campo, isso, aquilo, mas como o patrimônio na equipe consegue sentar ali e se reunir e dizer, pessoal, hoje nós temos isso aqui feito, mas nós precisamos priorizar agora esse ponto, esse outro, para entender a logística, né, e como é que todo esse processo vai acontecer ali pela frente. Fernanda, eu vou te explicar o seguinte. Um clube de futebol hoje do tamanho do Fortaleza, ele é uma empresa, né? Todo finalzinho do ano, quando está acabando e o início do ano, a gente tem um planejamento estratégico com todas as diretorias reunidas, com o presidente, com o CEO, com tudo, para a gente projetar o próximo ano. Então, a gente inicia esse trabalho com um orçamento. É bem importante falar isso para o torcedor entender, porque assim, a gente vem aí acostumado aí com ano após ano dizendo assim, o maior orçamento da história do Fortaleza, o maior orçamento da história, o maior orçamento. E realmente é o maior orçamento. Só que o orçado, eu vou explicar o que é o orçado. O orçamento não quer dizer que a gente tem um cofre lá no PC com esse dinheiro ali esperando, ouvindo a conversa. Ou uma conta lotada. Lembrando do Silvio Santos em barras de ouro, certo? Não é isso. Como é a logística de um orçamento? A gente tem que partir de alguma situação. Então, a gente parte no ano anterior de
Qual vai ser a nossa posição no Campeonato Brasileiro? X, então aquilo tem uma conta. As metas, né? Na verdade é o seguinte, a gente pensa o orçamento voltado para o ano anterior e possibilidades do próximo ano. As metas do futebol. O que nós atingimos e o próximo ano o que a gente pensa. Então é o seguinte, posicionamento do ano vigente. Nós vamos ficar em lugar tal. Aí você olha ali quanto é que é a premiação para aquela posição. Vamos ter, vão entrar alguns patrocinadores novos? Vão. Qual é então você vai listando todas as receitas que o clube vai ter. Próximo ano, vai participar de Libertadores, vai isso, vai aquilo. Então você já tem uma noção. No planejamento estratégico, a gente olha o seguinte, qual é a nossa meta? Nós vamos participar desse campeonato, o que é que a gente espera chegar até aqui? É plausível? Não adianta você dizer, nós vamos ser campeão, nunca é assim. O desejo emocional é que seja, lógico, né? Eu sou torcedor de arquibancada também, sempre fui. Mas assim, a gente precisa ser muito racional nesse momento, tá? Então assim, olha, chegar numa Copa do Brasil, numas oitavas de final, é meio que uma obrigação. Pra gente também sente essa, né? Só que o futebol não é uma matemática de 2 mais 2, que são 4. A caixa de surpresas. Exatamente. Então, uma coisa é a gente ter orçado e outra é a realidade anual. Então, alguns ajustes vão sendo feitos. Eu vou entrando numa seara aqui que não é muito minha, mas para fazer um contexto geral. Então, o que acontece? Nós vamos, para facilitar o número, nós vamos largar com um orçamento de 300 milhões, vamos supor. Se ao longo do ano, por qualquer situação, um campeonato a gente não conseguiu avançar, por qualquer motivo, ou técnico, ou por uma fatalidade de um gol legal que foi qualquer situação, se aquilo não entrou, aquela passagem de fase ela já interferiu naquele nosso orçamento e ele vai ter que ser reavaliado. Então, o ano, ele não é pegar o orçamento e dividir por 12. Ele é avaliar também os impactos financeiros que algumas desclassificações vão fazendo. E aí a gente vai readequando. Então, assim, voltando para a história do patrimônio, eu começo um ano com um orçamento X. Vamos chutar aqui um valor aqui. Olha, vamos dizer que o Rodrigo tenha 2 milhões de reais nesse ano para fazer de orçamento. Dando tudo certo, eu sento com todo mundo e digo, olha, nesses 2 milhões, o que é que vocês querem? Aí todo mundo quer tudo, né? Aí vem uma lista desse tamanho para mim e para minha equipe aqui. Eu levanto tudo. Eu tenho projetos aqui para a gente construir 3 anos no Fortaleza. Mas a gente vai adequando no momento certo. Então, assim, eu digo, olha, pessoal... Para também não meter os pés pelas mãos financeiramente, né? Então, assim, o que dá para fazer é isso aqui. Como é que nós vamos listar isso aqui de prioridade? Não, isso aqui é o primeiro, isso aqui é o segundo, terceiro. Então, eu coloco lá na pastinha, no Trello, lá no nosso sistema do planejamento estratégico. E aí nós vamos cumprindo. Se tiver alguma mudança de rota do ano, de alguma readaptação, por alguma desclassificação, alguma coisa que mexeu no orçamento... Ou que entrar também, né? Ou que entrar mais. Pronto, é isso que eu ia exemplificar. Ano passado, tivemos alguns valores maiores. Pessoal, vamos fazer o campo sintético do CT, que faz tempo a gente quer fazer e tal. Fechamos uma meia permuta, uma parte foi em permuta, outra parte em dinheiro, fizemos. Então, assim, algumas situações de permutas pontuais também a gente vai fazendo. Mas, assim, é como você disse, todos os meses a gente tem reunião de alinhamento desse planejamento para reorganizar o orçamento. O orçamento aumentou, podemos antecipar algumas situações aqui do patrimônio? Pode, Rodrigo, acho que a hora é agora. Pronto, vamos. Rodrigo, o negócio apertou, então vamos segurar a onda um pouquinho, vamos identificar como é que a gente vai estar aqui no próximo mês. Aí eu coloco lá um amarelinho no nosso sistema e vamos aguardar a reunião do próximo mês. Então, o ano... Fica de stand-by, né? Fica, e a gente vai sempre analisando. Então, assim... o importante, como você citou uma palavra que eu uso muito aqui, não pôr os pés pelas mãos, porque é o seguinte, nós lutamos muito nesses últimos anos, trabalho de muita organização, liderados pelo pai, pessoal do jurídico e tal, de a gente limpar a dívida trabalhista, dívidas, né, processos aí cíveis e tudo mais. Então é o seguinte, depois que a gente conseguiu essa vitória,
a gente tem muitos pés no chão. Então, às vezes, eu chego para um fornecedor nosso, que estão todos pagos em dia, e, cara, essa obra não vai sair agora, ou se for sair, a gente vai fazer ela bem pianinho, bem devagarzinho, porque eu não tenho um recurso muito alto. Ou então, cara, eu não quero fazer uma obra e ficar devendo ninguém. Isso aí a gente não faz. Então, eu prefiro adiar, suspender um pouco e tal. Se for uma coisa emergencial, eu chamo os fornecedores e digo, cara, conseguimos fazer assim, conseguimos fazer parcial em permuta de mídia do clube e aceito. Então, vamos assinar aqui um contrato e tal. Então, isso é muito negociado também, entendeu? Porque a gente não quer, a gente quer ter uma gestão muito responsável. Sim. E até hoje vem sendo feito dessa forma. Já que você falou sobre o maior orçamento da história, que anualmente é dito isso, e aí em 2025 tem, mais uma vez, essa fala sobre orçamento. O ano de 2025 no futebol, a gente já sabe que teve muitos percalços, o Fortaleza das metas colocadas, a maioria delas, né, não foram cumpridas até aqui. E aí o torcedor cobra muito que seja feito um processo dentro do campo, sobre contratações. O clube tem investido em contratações, mas eu queria que você falasse também para o patrimônio. Você já explicou aí um pouco como é que reflete, mas como é que vocês se organizam também nisso? Dá para fazer melhorias com o que tem ou também foge dos planos e tem que voltar algumas casas em relação a isso? É o que eu te falei. Como a gente tem muitos pés no chão e o futebol sempre é o nosso farol, né? Ali o futebol é o nosso farol. E deixando claro que acontecem percalços em qualquer empresa, em qualquer nível de sociedade. Acontece em casamento, né? Às vezes um casamento bom demais ali, um amor danado de um lado para o outro, e tem um mês ou dois que gera um atrito ali, né? Dá uma balançada ali. Mas o amor sempre. Entendeu? Então é o seguinte, nós passamos por essa fase, né, de oscilações. Acredito muito, eu estou falando como torcedor agora, não como diretor de patrimônio, mas como torcedor. Acredito fielmente que a gente vai conseguir, né, êxito aí até o final do ano. Mas realmente é isso. Tá sempre enxergando o que está entrando e o que é de despesa. Eu sou um cara que seguro muito. A turma lá vamos dizer assim, eu gosto de falar muito o linguajar do nordestino, né? É uma corda de caranguejo, né? Um depende do outro, né? Então, assim, o financeiro cutuca de Rodrigo, segura. Eu digo, beleza, vou segurar aqui. Então, assim, fica todo mundo, podemos fazer isso, pode fazer aquilo e tal. Agora não é o momento. Isso aí é prioridade. Então, assim, eu tenho uma equipe aqui, queria até falar aqui nos meus dois líderes aqui, né, que é a Ticiane, que me ajuda muito. A Ticiane é uma técnica de edificações que já está se formando em engenharia civil, que ela fica no PCI, e o Daniel Levi, que já está com a gente há muitos anos, que está no CT. Abaixo de cada um tem uma cadeia de pessoas importantes também na manutenção diária ali. Eu tenho um serviço geral de eletricidade, de bombeiro hidráulico, de pintura, de não sei o que, equipe também muito coesa, que cada um lidera. Eu não vou falar nomes específicos aqui, porque é muita gente, eu vou para não esquecer ninguém, não ser cruel. Mas eu conto demais com eles, entendeu? Então, assim, algumas pessoas no clube de outros setores vão sempre pedindo a ele, pede para fazer a pintura nova na nossa sala, pede para fazer não sei o quê, pede para dar uma ajeitada aqui no refeitório nisso, dá para fazer não sei. Não, então vão dando sugestões, e eu digo para todo mundo, essas sugestões são boas, mas nós vamos colocando na caixinha. E aí nós vamos vendo. O que for dando certo, a gente vai liberando. O que não for, eu vou segurando. E acontece também de, por exemplo, ter um problema extraordinário, né? De ir numa academia, num campo. Um emergencial. E vocês vão priorizar isso, né? Eu não posso estar o tempo todo com a corda no pescoço, porque na hora que houver um imprevisto, eu tive um problema grande, sei lá, num sistema elétrico do clube, eu vou ter que trocar aqui um quadro de disjuntores, cabeamento, não sei o que, pode acontecer. Então, assim, eu tenho que estar preparado para isso, tá entendendo? Então, não dá para andar o tempo todo com a água em cima do nariz. Então, a gente procura. Esse também é o papel do diretor de patrimônio, ele é de ser gestor do orçamento dele. Eu tenho um orçamento, lógico que esse orçamento ele pode ser flexível. Dependendo das demandas e do caixa do clube, eu posso chegar eu sou, vamos dizer assim, eu sou o elo de ligação das duas, né? Associação e SAF. Porque o patrimônio do clube está na associação, mas eu sou muito demandado pela SAF.
Então eu acabo ali discutindo muito orçamento dos dois lados. Dá para fazer? Dá. Dá? Não, não dá agora. Então segura. Então é mais ou menos isso que a gente vai tentando manter em equilíbrio aí o trabalho ao longo do ano. Né? A gente pergunta assim porque é importante ressaltar para o torcedor e para o amante do Leão que nos acompanha que esse orçamento grande da história ele envolve todo o Fortaleza, não só o futebol, né? Envolve outros setores também. Sim. E aí, pensando nas novidades, o que é que a gente já pode esperar aí? No PC, eu ando por lá de vez em quando, mas você também já citou em relação ao prédio administrativo, mas tem outras novidades? No CT também, Ribamar Bezerra. O que é que os pais que estão nos acompanhando, que têm o filho, o sonho de ser jogador de futebol, podem esperar para também levar os filhos para lá? Tá, tem uma grande novidade lá no PC, que eu acho que é no próximo mês que inaugura, que não é uma obra do Fortaleza, mas é uma obra da Volt, que é um parceiro do clube. Ela está reformando a loja do PC, tá? Ela vai ter um acesso direto, não mais entrando pelo clube, pelo sócio torcedor, ela vai ter um acesso direto para a rua, né? Uma porta para a rua própria. E aí ela vai ter um grande salão de loja com o sócio torcedor integrado, tá? Então essa obra já está acontecendo. É uma mini World. Praticamente. É o mesmo, projetos muito parecidos, o arquiteto que foi contratado é o mesmo, que é o Diego, e ela já está em andamento essa reforma. Eu sei porque existem algumas situações que eles fazem combinado com a gente. Eu vou ter que desligar aqui a parte da elétrica para passar um cabeamento e tal. Como eles estão dentro do clube ali, eu acabo acompanhando e minha equipe também um pouco. Mas isso é uma novidade, eu acho que traz um conforto, traz uma confiança do parceiro Volt com o Fortaleza e com as vendas do clube, procurando trazer aí um maior conforto, uma loja, né, mais bacana. No mês de aniversário do clube também. Exatamente, não tenha dúvida. Isso tudo interligado com o sócio-torcedor. A gente está numa obra de reforma de ampliação do prédio administrativo, que a nossa ideia é entregar ele faseado, né, para caber no orçamento. O prédio administrativo é muito grande, é um prédio já antigo, que além de a gente fazer um novo nele, porque aí eu vou fazer algumas interligações para poder crescer salas e tudo mais, além da gente conseguir essa logística, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Eu enquanto engenheiro, eu tenho que pensar muito na sistemática de não parar o clube, tá? Então, foi um quebra-cabeça a ser montado, eu e a minha equipe, e eu passo o final de semana, eu disse, rapaz, como que eu vou trazer essa turma para cá? Vou fazer, aí eu libero, trago esse para... Então, assim, você vai... Porque eu não posso parar o clube 100%. Tem o problema da zoada, da poeira e tal, então a gente tá... Então, eu fiz eu meio que... definir 3 fases, até para poder caber nesse orçamento. Um ano eu faço uma coisa, o ano outro, mas a ideia é que eu entregue realmente o prédio administrativo de forma completa. A expectativa de 2 anos, né? Exatamente. Vamos dizer o seguinte. Então, a primeira fase, eu ano passado, no final do ano, conheci um desse. A gente fez lá você conhece bem o PC ali, no segundo andar, onde tem... Sim, o traçado dos troféus. O troféu no primeiro andar. No segundo andar onde tem um terraço? Sim. Metade desse terraço, eu fiz um auditório e uma nova sala da presidência da associação. Tem os banheiros lá também novos. E os banheiros novos. Só que o que aconteceu? A gente não está usando como auditório nem como a sala da presidência. O que a gente fez? A gente subiu todo mundo do térreo para essas salas novas. Então, eu liberei o térreo, todo o setor administrativo, financeiro, controladoria, compras... Todo mundo foi lá para cima, para poder justamente eu conseguir fazer a estrutura dessa parte nova, quebrar e aí fazer o térreo, porque aí a ideia são salões integrados, como aqui vocês têm aqui. Conceito, lá embaixo também tem umas salas. Conceito moderno, né? Conceito moderno de empresas, para que a gente consiga liberar isso. Então, e aí, além disso, a gente vai fazer, tá no escopo também para esse ano, a sala de imprensa. Porque realmente a gente está... amigos da imprensa. A gente está com a imprensa, né, com uma salinha muito pequena, então a ideia é liberar esse trecho.
Depois disso, para o próximo ano, aí a gente vai dando a continuidade. Então, o foco hoje é algumas coisas do futebol e essa sala... Falando da imprensa, já que você citou aqui os amigos da imprensa, vai ser um espaço bem legal. A gente vai ter uma sala de imprensa mais ampla. Nós vamos ter lá uma sala de podcast do clube próprio. Vamos ter um espaço para os jornalistas que foram lá, pessoal de imprensa, quiser um espaço para fazer uma matéria, né, foi lá, entrevistou, quer aproveitar, abrir o notebook para já sair de lá com a situação pronta, né? Se organizar. Nós vamos ter isso daí, tá? Então vai ser um andar inteiro. Com área para filmagem também, quando for possível filmar. Então, vai ficar um negócio bem, bem bacana. O CT, nós estamos tentando viabilizar. Nós temos 4 campos no CT. Um é sintético e o outro é de gramado, que foi feito tem, sei lá, 2 anos. Ele está em um excelente estado. Mas nós temos 2 campos que ainda demandam de um cuidado, um cuidado maior. Na verdade, seria uma reforma total, como foi feita no PC e no CT. Só que hoje, para você reformar totalmente com irrigação, com automatização, com drenagem e gramado completo, um campo hoje custa em torno de R$2 milhões. Então, assim, não dá para você fazer um campo sem ter um planejamento. Sim. Tá? Então, a gente está tentando encaixar pelo menos mais um campo para o próximo ano, se for possível, para poder a gente, aos poucos, ter o CT também, Ribamar Bezerra, dotado de 4 bons campos e, possivelmente, com esses acréscimos de terreno, talvez até um 5º. Perfeito, Rodrigo. A nossa conversa foi muito boa. Infelizmente, já está acabando, passa muito rápido. E eu falo demais, né? Aí no instante acaba mesmo, né? Mas a gente aprende muito também ouvindo você. Eu quero agradecer mais uma vez. Deixar o espaço aberto aí para você mandar abraço. Você já começou a mandar abraço para sua equipe, para sua família, para quem você quiser. E explicar mais para quem também quiser conhecer mais sobre o trabalho do Patrimônio do Fortaleza. Perfeito. Eu vou mandar um abraço cordial aqui para todos os torcedores do Fortaleza, né? Dizer para eles que confiem no trabalho dessa diretoria. É uma diretoria profissional, uma diretoria que se dedica. Haja vista todos os anos aí, né? Percalços acontecem. Nós estamos trabalhando para minimizar essas situações. Então, está todo mundo unido, todo mundo apoiando o senhor Marcelo Paes, todo mundo apoiando o futebol, acreditando. Eu acredito como torcedor, eu vim da arquibancada, né? E estou diretor. Eu não sou eternamente. Meu pai nunca foi diretor. Eu passei a ser diretor por um convite e por estar ali tentando ajudar o clube. Então, assim, nós temos hoje inúmeros profissionais trabalhando diuturnamente por esse clube e eu tenho certeza e tenho muita fé em Deus que nós atingiremos aí nosso resultado. Então, vou mandar mais um abraço aqui para minha esposa Roberta, para meus 2 filhos, Joaquim e João Vitor, e para toda a minha equipe do Fortaleza e todos os profissionais, grandes profissionais que fazem o Fortaleza Esporte Clube. É isso aí. E muito obrigado a você aí por esse papo bacaníssimo. Obrigada também a você e obrigada também a você que acompanha o Jogada do Leão. Lembrando os nossos encontros, sexta-feira às 20h30 da noite na TV Diário, às 11 da manhã na Verdinha, aos domingos no seu principal tocador de podcast. Geralmente Spotify é o que a gente está por dentro, você acessa lá, confere este e outros episódios e também no @JogadaSVM no YouTube. Tem este episódio, tem outros conteúdos também relacionados ao Fortaleza, a opinião dos nossos comentaristas sobre o futebol e sobre outros assuntos que envolvem o tricolor de aço. O importante é você acompanhar por lá, porque é conteúdo de qualidade. A gente tem um próximo encontro marcado no próximo episódio e eu conto sempre com você. Tchau, tchau, até a próxima. Até logo, tudo de bom.